Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula está sendo postada em homenagem ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e está sendo postada na véspera. A origem da data é a seguinte: 8 de março de 1917, na Rússia pré-revolução, milhares de operárias protestaram na Rússia contra suas más condições de trabalho. Foi 6 décadas depois que a ONU estabeleceu a data como Dia Internacional da Mulher. A pergunta é exatamente essa que vocês acabaram de ler. Como entender as mulheres? Já aconteceu com muitos de nós estarmos apaixonados por uma mulher e não sermos compreendidos. A verdade é que elas são muito difíceis de entender. Sobretudo, só elas mesmas se entendem, ou talvez nem elas. Eu diria que quem melhor entende de mulher é Chico Buarque, mais até do que Roberto Carlos ou Martinho da Vila. E por mais difícil que seja entender as mulheres, muitas vezes não há escolha. Eu estou feliz com a minha namorada, é verdade, mas isso não quer dizer que eu não tenha dificuldade de entender não só ela, minha namorada, como também outras mulheres no cotidiano. E mesmo que você seja um homem gay, muitas vezes você vai ter que passar pela situação de ter que entender uma mulher. Seja uma amiga tua ou uma mulher que tenha com você uma relação profissional. E vários casos diferentes. E mesmo que você seja uma mulher, seja gay ou hétero, não importa, você certamente passa pela situação de ter que se entender e entender outras mulheres. E nós, homens, independente da orientação sexual, todos nós temos um lado feminino. E nós precisamos entender esse lado feminino também. A atriz e escritora Fernanda Young escreveu recentemente para sua coluna no jornal Globo a crônica O Desejo da Mulher. Vamos fazer um resumo. Segue um quadro. O Desejo da Mulher, de Fernanda Young. As mulheres não revelam seus diferenciais aos homens. Afinal de contas, a mulher é esperta o bastante para esconder o que faz dela diferente. Mulheres sabem também tudo sobre as outras. Há um desejo partilhável, descansar. As mulheres estão cansadas da luta pela beleza, da disputa por uma voz, de tudo ser tão delicado e importante. A mulher quer descansar, mas o que ela sente não é cansaço, é raiva. E lá vai ela munida de sua teimosia e disciplina, por 10, 20, 30 anos até poder dizer: agora sou ouvida, agora sou independente. Ela contou as suas cicatrizes, debochou de suas falhas, fez declarações de amor, atingiu os que amava. Mas alguém a entendeu? Não. Agora vamos indicar alguns livros que têm a mulher como temática. Segue o quadro. She, a chave para o entendimento da psicologia feminina, de Robert Johnson. Nesse livro, o autor analisa como funciona a psique da mulher, das descobertas aos medos, passando por sua necessidade de amadurecimento para a vida e para a relação a dois, e a questão da feminilidade, tanto da mulher quanto do lado feminino do homem. Esse livro é difícil de encontrar em livrarias, é mais fácil de se encontrar em sites como Mercado Livre ou Estante Virtual. O que Freud não explicou, afinal, o que querem as mulheres, de Maurício Sita. Nesse livro, o autor, que é mestre em psicanálise, explica como seduzir uma mulher e deixá-la enlouquecida por você. Mulheres, de Carol Rossetti. Nesse livro, a ilustradora Carol Rossetti retrata diferentes tipos de mulheres, fazendo comentários humorísticos e ilustrando cada uma. O Corpo dela e Outras Farras, de Carmen Maria Machado. Nesse livro, a autora, radicada nos Estados Unidos e descendente de europeus, reúne 8 contos que têm como temática a violência contra a mulher. No caso, as cenas narradas são feitas de forma diferente do habitual, colocando foco no feminino.
Mulher Daqui para Frente, de Marina Colasanti. Nesse livro, a autora italiana radicada no Brasil reúne artigos que vêm sobre o papel da mulher nos tempos atuais, muito embora tenha sido escrito no início da década de 1980. O livro só pode ser encontrado em sites como Mercado Livre ou Estante Virtual. Agora nós vamos discutir uma questão do Enem que tinha a mulher como temática. Segue o quadro. Enem 2018. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados do feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país no tradicional desfile em trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram, uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, A configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. B propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza feminina. C condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. D recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema. E subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como vamos entender, se for o caso, o que te levou a errar. Primeiramente, vamos nos focar na pergunta do enunciado. O que se pode dizer sobre a apresentação dos dados relativos à violência contra a mulher? O gabarito é letra E porque o que o texto descreve é o momento em que, num concurso da Miss Peru 2017, ao invés de serem apresentadas as medidas das candidatas, o que seria seguir o habitual, foram apresentados dados sobre a violência contra a mulher naquele país. Feminicídio, abuso sexual, estupro, ou seja, houve nessa apresentação uma subversão da função social da fala das candidatas. Sobre as alternativas incorretas, a letra D comete o erro da contradição, ou seja, a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Já as letras B e C cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. E o erro oposto é cometido pela letra A, que é o erro da redução, ou seja, a limitação da resposta da pergunta a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Aliás, essa letra A contém uma armadilha que pode pegar quem estiver desatento. O que essa alternativa A diz é algo que se pode dizer sobre o texto como um todo. O texto realmente faz isso. Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. Mas se você marcou essa alternativa, você se esqueceu de focar na pergunta do enunciado. O que se pode dizer da apresentação de dados relativos à violência contra a mulher? Essa é a pergunta, e não o foco do texto como um todo. Essa apresentação não configura uma discussão sobre os índices de violência. No máximo, podemos dizer que é uma divulgação desses dados, mas não uma discussão. Configura, sim, o que está no gabarito letra E. Em que medida a letra B comete o erro da extrapolação? Reparem que em momento nenhum o texto fala que a apresentação desses dados teve por objetivo propor um novo formato para o concurso de Miss, no sentido de que, a partir de então, os concursos de Miss fossem feitos nesses novos moldes.
com as candidatas apresentando os dados da violência? Gente, isso não aparece no texto. Então, se você marcou essa alternativa, o nosso conselho é que você preste mais atenção. Em momento nenhum o texto diz isso. A letra C, mesma coisa. Dizer que a apresentação daqueles dados critica o rigor estético nos concursos de Miss. Onde é que está isso no texto? Simplesmente não está. Preste atenção também se você marcou essa alternativa. E a letra D é a mais absurda de todas, porque é contraditória. Uma alternativa que, se você marcou, aí mesmo é que você vai ter que redobrar a sua atenção, porque você marcou uma alternativa que está em desacordo com o texto. Afinal de contas, os dados apresentados pelas candidatas não são sensacionalistas, pelo contrário, são reais. Aliás, se você marcou essa alternativa, talvez você seja um herdeiro histórico do machismo, sei lá. Porque dizer que tais dados são sensacionalistas, ou seja, que eles têm por objetivo chocar, ou então que eles não têm nenhum compromisso com a realidade, está errado. É quase que um machismo mesmo. Essa aula foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na próxima aula, vamos discutir uma questão do Enem. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Se você fez uma dessas provas, nós queremos pedir, nos escreva para dizer como você saiu, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais, e a tua opinião é importante. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, bem como nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.